Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados para a nossa 13ª aula de hoje. Vamos falar sobre divisão proporcional. Então, um assunto muito cobrado em prova, divisão proporcional. E vamos falar da divisão simples, né? E a composta. Eu chego a comentar que a divisão proporcional ela se divide em 3 etapas. Essa é a parte fundamental que nós temos. Divisão proporcional. E assim, está no edital, ou cai uma questão de razão e proporção, ou cobra-se uma questão de divisão proporcional. Então nós temos 3 casos. Vamos trabalhar o caso 1. Divisão diretamente. Diretamente proporcional. Tranquilos? Vamos ver um exemplozinho. Se eu só botar aqui a dica, ó. Aplicar a fórmula, o número, dividido pela soma das partes. Então, que é aquela formulazinha bombril que nós vimos na relação. Lembra que eu comentei com vocês? Ó, aquela formulazinha, número total dividido pela soma das partes. Vamos ter 1001 aplicabilidades. Então tá aí a nossa situação. O número dividido pela soma das partes. Vamos ver um exemplozinho só para relembrar. Vou colocar aqui um exemplo extra. Divida 500 em partes diretamente proporcionais. Dois e 3. Só uma dica, gente. Toda vez que ele comentar divisão proporcional, tanto faz. Se ele falar divisão proporcional, subentende-se que é diretamente. Então essa expressão diretamente ela pode ser suprimida na relação. Então você vai pegar o número 500 com as respectivas partes. E você vai fazer o seguinte: 500 dividido por 2 mais 3. Então nós temos 500 dividido por 5. E vamos encontrar o número 100. E esse 100, ele significa dizer o coeficiente de proporcionalidade. 100 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Dessa forma, 2 vezes 100, 200. 3 vezes 100, 300. Então tá aí, 2 vezes 100, 200. 3 vezes 100, 300. Então, aquela formulazinha bombril, como eu comentei com vocês. Tranquilos, beleza? Então, 2 vezes 100, 200. 3 vezes 100, 300. Não esqueça que esse aqui é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, cada uma parte vale R$200. Agora, eu queria dar para vocês uma dica. Porque pode acontecer, em algumas situações, e vai acontecer, que nós vamos trabalhar com partes fracionárias. E aí você tem 2 opções. Eu vou trabalhar a primeira opção tradicional,
que é aplicar a fórmula diretamente, ou a segunda opção, utilizar um macetezinho para diminuir a conta. Vamos trabalhar com a segunda situação? Vou colocar aqui, ó. Então, divida 600 em partes diretamente proporcionais aos números 1 meio e 3 quartos. Então, a nossa referência, 600 partes 1 meio, 3 quartos. Deixa eu botar aqui resolução. Então, vamos pegar o número dividido pela soma das partes. Então nós temos aí o número dividido pela soma das minhas partes. Então você tem 600 dividido por MMC de 2 e 4 é igual a 4. 4 por 2 dá 2, vezes 1 é 2, mais 4 por 4 dá 1 vezes 3, 3, que é igual a 600 dividido por 5 quartos. Então aí nós temos o que? Uma soma entre frações com denominadores diferentes. E aí nós já vimos isso, calculamos um MC. O MC de 2 e 4 é igual a 4. 4 por 2 vai dar 2, vezes 1, 2, mais 4 por 4 dá 1, vezes 3, 3. Então 600 dividido por 5 quartos. O que é que nós podemos fazer aí? Vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, 4 quintos. Agora, nós somos concursandos, temos que ganhar tempo. Então 600 por 5 vai dar 120, 5 por 5 dá 1. Então 120 vezes 4 é igual a 480. 480 será o nosso coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, cada uma parte corresponde a quanto? A 480. Aí o que é que eu faço? Pessoa 1, ela tem direito a 1 meio. 1 meio vezes 480. Então teremos 480 dividido por 2, 240. Pessoa 2, ela vai ter direito a 3 quartos. Eu vou colocar aqui 3 quartos vezes 480. 480 por 4 dá 120. Então a pessoa 2 receberá 360. Então a primeira pessoa vai receber 240, a segunda pessoa vai receber 360. Então essa é a relação que nós temos. Isso é o processo tradicional. Pegamos o número 600 e dividimos pela soma das partes, ou seja, 1 meio mais 3 quartos. Só passar aqui rapidinho. Beleza aí? Tranquilos? Agora, o processo que eu vou aplicar a vocês, ensinar a vocês, é o processo das partes fracionárias. E nesse caso tem o seguinte, ponto. Você fez a relação, primeiramente, colocar as frações, ou seja, as partes fracionárias, no mesmo denominador. É a primeira relação que nós temos. 1 meio e 3 quartos. Então, o MMC aqui de 2 e 4 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2, 4 por 4 vai dar 1.
Então, a partir de agora, pode vir para cá, você vai trabalhar com esses números apenas. Ou seja, a primeira pessoa, ela tem direito a 2 partes inteiras, e a segunda pessoa, ela tem direito a 3 partes. Então, o seu cálculo fica muito mais fácil e prático. Então, você vai esquecer 1 meio e 3 quartos. Isso aqui não lhe pertence mais. E você vai trabalhar com 2 e 3. Então, o que nós vamos fazer aqui? 600 dividido por 2 mais 3. Ou seja, 600 dividido por 5. Vai dar 120. A pessoa A, 2 vezes 120, 240. A pessoa B, 360. Alguns alunos me perguntam assim, mas Bruno, o coeficiente de proporcionalidade não tem que dar 480? Não. Pelo aquele processo, opção 1, o coeficiente dá 480. Mas por esse processo, o coeficiente de proporcionalidade dá 120. Mas não se preocupe com o coeficiente. Se preocupe com o resultado final, que vai dar o mesmo. Então esse processo aqui é muito legal. Você então vai sempre aplicar na relação da divisão proporcional. Agora, não esqueça que você colocou no mesmo denominador. Então, se vocês quiserem anotar a dica, primeiro passo, colocar as frações no mesmo denominador. Então, primeiro passo, colocar as frações no mesmo denominador. Segundo passo, utilizar apenas os numeradores. Utilizar apenas os numeradores. Então, essa é a relação que nós temos aí. Beleza? Vamos para o caso 2, porque a vida é feita de casos e acasos. Caso 2. Aí nós temos a divisão inversamente proporcional. Só uma coisinha, você está assistindo aí, gente? Meu amigo Lúcio lá que mandou e-mail para mim, na aula 3.1, na hora de falar os números, eu escrevi certo no quadro, mas não sei porquê, eu acabei falando errado o 4,2 bilhões, que são 4 bilhões e 200 milhões, e 1.500, não sei se foi milhões ou milhões, eu acho, que é 1 trilhão e 500 bilhões, mais ou menos isso. E aí vocês vão acompanhar lá que eu pedi para colocar um linkzinho de errata, só para comentar isso com vocês. Então, você que está assistindo aí que passou isso percebido ou percebeu e não mandou e-mail, na leitura eu acabei fazendo esse erro. Escrevi certinho o número, e na leitura acabei errando. Então fica aí só a erratazinha, a ressalva, na leitura daqueles 2 números finais, do 4,2 bilhões e do 1.500 milhões, que ficou esse erro. Então peço aí, a gente corrige na nossa caminhadazinha. Acontece? Tranquilos? Então vamos à divisão inversamente proporcional. E aí você tem que ter cuidado, porque isso daqui tem que aparecer na relação. Se for uma divisão inversamente, obrigatoriamente tem que aparecer a palavra inversamente. Aí você tem o seguinte. Primeiro passo. Inverter as partes. Então, não pode esquecer isso. Ele falou que a divisão é inversa, obrigatoriamente. Você tem que inverter as partes na situação. Depois que você inverter as partes,
Aí você parte para a segunda etapa, o segundo passo. Aplicar a fórmula. Beleza? Inverter as partes, segundo passo, aplicar a fórmula. Vamos ver um exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó. Do caso 2, divida 720 em partes inversamente proporcionais. Aos números 2, 3 e 6. Então aí, ele comentou que nós temos que dividir o número em parte inversamente proporcionais. Então causa um certo probleminha aqui. Deixa eu só apagar aqui o apagador. Então divida 720 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 6. Então o 2 corta, 1/2, 3 corta, 1/3, 6 corta e 1/6. São esses elementos que nós vamos trabalhar na nossa situação. 1/2, 1/3 e 1/6. Então não pode esquecer isso, ó. Partes inversamente proporcionais, eu tenho que inverter as partes ou os números proporcionais. Então você não trabalha com 2, trabalha com 1/2, não trabalha com 3, trabalha com 1/3, não trabalha com 6, trabalha com 1/6. E aí pela primeira opção, nós temos 720 dividido por 1/2, mais 1/3, mais 1/6. Então, 720 dividido por 6, dividido por 2 dá 3, mais 6 por 3 dá 2, 6 por 6 dá 1. Então, nós temos 720, 3 mais 2 mais 1 vai dar 6 sobre 6. Ou seja, 720, 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, nós temos como coeficiente de proporcionalidade o número 720. Então, 720 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Tranquilos aí? Futuros funcionários públicos. E hoje chegamos à nossa metade do curso, né? Nossa 13ª aulinha já. Assim, já tivemos 2 de pré-cálculo. Então, já estamos já na 15ª, na verdade são 25 aulas teóricas, 26, né? Então, 13ª, metade do nosso curso hoje. Já estou ficando com saudade de vocês. Mas ainda temos uma caminhada muito grande ainda. Feito isso, o que eu falto para matar? Eu vou pegar o coeficiente de proporcionalidade e vou multiplicar por cada parte. Então, dá aquela paradinha especial vocês em casa. Vem comigo. Acompanha a mãozinha. Nós temos 1/2 vezes 720. Dá 360. 1/3 vezes 720. 720 dividido por 3. 240. E nós temos 1/6 vezes 720. 720 por 6 vai dar 120. Então está aí a nossa relação. 360, 240 e 120. Então se você somar aí, vai dar 720, que é o total. Então a primeira pessoa aí, a primeira parte, fica com 360, a segunda pessoa com 240 e a terceira pessoa com 120. E a grande relação dos termos inversamente proporcionais é isso.
Quanto menor a parte inicial, vem para cá. Então, quem tinha parte 2, 360. Parte 3, 240. Parte 6, 120. Inversamente é isso. Quanto menor a parte, maior o valor a receber. Então, tá aqui. Então, dá aquela paradinha especial. E eu sei que você deve estar aí gritando, já ouvi. Bruno, faz pela segunda opção. Vamos fazer agora pela segunda opção. Tranquilos? Só por favor, meus amigos, dá uma paradinha especial vocês aí. Copiem essa relação que eu vou apagar agora e colocar a segunda opção. A segunda opção é o seguinte. Você tem um meio, um terço e um sexto. 6 por 2 dá 3. 6 por 3 dá 2. E 6 por 6 dá 1 vezes 1 é 1. Então nós cortamos o 6. A partir de agora nós vamos trabalhar com 3, 2 e 1. Então a primeira pessoa ela tem direito a 3 partes inteiras, a segunda pessoa 2 partes inteiras e a terceira pessoa tem direito a 1 parte inteira. Aí o que é que nós vamos fazer? O número é o 720, que eu vou dividir por 3 mais 2 mais 1. Então 720 dividido por 6. 120. Então o nosso coeficiente de proporcionalidade é o número 120. Então a pessoa A, ela vai receber 3 vezes 120, 360. A pessoa B, 2 vezes 120, 240. E a pessoa C, 1 vezes 120, 120. Então essa é a relação que nós temos aí, 360, 240, 120. Deu o mesmo resultado? Deu. E o processo muito mais simples, fácil até. Olha o espaço que nós ocupamos no quadro para fazer essas contas. Então, por favor, meus amigos, agora só não confundam. Ah, o Bruno ensinou que soma de frações corta o denominador. Pelo amor de Deus, não é isso. Você vai utilizar esse processo quando tiverem partes fracionárias. Se vocês me permitem um conselho, só assista a outra aula quando você, depois de ter assistido a aula, passado um dia, conseguir fazer toda a lista que estava lá. Então, por exemplo, eu acabei de fazer a 13ª aula, assisti tudo direitinho, anotei. Vou para a 14ª? Não. Espera um pouquinho, o mesmo dia não tem graça, no outro dia e tenta fazer. Se acertou todas as questões, aí vai para a próxima aula. É assim que você faz a matemática começando do zero. Só parte para uma outra etapa quando você se sentir seguro na etapa onde você está, que você pode partir para a próxima. Não queira atropelar não, que aí vai ficar ruim, tá certo? Então vai nesse processo, assiste, refaz e aí volta. Eu estou faltando com vocês o caso 3. O caso 3 é a divisão composta. Eu não sei se vai dar tempo hoje e tal, eu não me preocupei muito com isso, de estar a divisão composta hoje ainda. Não sei se vai dar tempo. Se der, eu já trouxe aí questões para a gente trabalhar. Mas o mais importante é que fique isso firme na sua mente, diretamente e inversamente. Aí vamos trabalhar agora algumas questões só da relação direta e inversa, e depois nós vamos trabalhar a divisão composta, ou hoje ou na próxima aula. Agora só um comentário importante. Qual é a divisão que é mais cobrada? A diretamente. A inversamente já tem muito tempo que não cobra, só inversamente. De 2010 para cá, começou a cobrar uma relação interessante. Dentro da mesma questão, ele quer uma divisão direta e outros elementos numa divisão inversa. Então ele está trabalhando assim também, dentro de uma mesma questão, uma divisão direta e uma divisão inversa. Só para nós começarmos o nosso
processo, começarmos nossa caminhada? Vamos ver a primeira questãozinha de hoje? Põe na telinha aí. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Deixa aqui dado o quadro. Então, dividindo-se o valor, deixa eu pegar aqui e marcar texto melhor. O nosso valor é de 9.228. E ele falou em partes diretamente. Olha aí que legal. Proporcionais. A 3, 4 e 5. Então nós temos 9.228 dividido por 3, mais 4, mais 5. Então nós vamos aplicar o número dividido pela soma das minhas partes. 9.228 dividido por 12, que é igual a 769. Beleza? 769 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então, o que significa dizer que cada uma parte vale 769. O valor correspondente a 3 em reais. Então, há 3 partes. Vamos botar aqui R de resposta. Então, você vai pegar 3 vezes 769, 2.307. Essa será a nossa resposta. E aí você tranquilamente vai marcar a alternativa de letra E ou letra E. Então aí a aplicação da fórmula Bombril. O número 9.228 dividido pela soma das minhas partes, que é o número 12. 3 mais 4 mais 7. Então esse daqui é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Cada uma parte vale 769. E aqui nosso termo aí 2.307. Vem comigo. Então no próximo bloco, não saia daí, mais questões para iniciarmos a nossa caminhada.